Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você, Deus te proteja e te guarde. Hoje o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Deus quer falar com alguém aqui, Deus quer falar com você. Eu acredito numa coisa, talvez possa ser daqui uma semana, mas a mensagem ficará gravada e liberada para o coração de algumas pessoas. Ou talvez você que já está assistindo de imediato. É com você que Deus quer falar. Amém? A palavra de Deus, a instrução de Deus, ela nos protege das armadilhas. Ela nos protege do mal. Amém? Lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do 23, que fala sobre quando Jesus acalma a tempestade. Que fala assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Esta palavra por si, ela já fala tudo e explica tudo. Coisa boa é aprender com Deus. É aprender com Jesus. Aprenda com Deus e você vai ser bem-sucedido, bem-aventurado. Eu quero dizer para você que há tempestades que vêm para provar nossa fé. Porque confiar em Deus é a garantia de que as tempestades podem vir, mas nós estamos seguros. O nosso barco está seguro. Jesus é o nosso porto seguro. É nele que a gente tem que se refugiar. É nele que a gente tem que habitar. Se refugiar no tempo das tempestades violentas, tempestades mais fracas. Nós temos que estar refugiado em Deus, escondido em Deus. Jesus cobrou dos discípulos a não demonstração de fé diante das situações. Os discípulos temeram. Quantas vezes nós, mesmo Jesus no barco, a gente teme. Nós nos comportamos como os discípulos se comportaram. Eu acredito, o registro ficou para deixar ciente de que é Deus quem realiza o impossível. Eles se viram numa tempestade que aos olhos deles, eles iam morrer. De tão bravo que estava o mar. Quantas vezes na nossa vida é assim? Situações difíceis. Nós, muitas vezes, nós estamos em tempestades que muitas vezes nem nós causamos. Mas por estarmos no mesmo ambiente, por colocarmos pessoas dentro da nossa vida, pessoas que estão sendo tratadas por Deus. E muitas vezes quando nós saímos de uma direção. Aleluia. As tempestades internas, essas também são ameaçadoras. São ameaçadoras. Porque as tempestades internas, elas podem nos levar a precipitações, a sair de direções. E aquilo que era uma tempestade mais fraca pode ficar numa tempestade mais violenta quando a gente sai de uma situação. Há tempestades que muitas vezes é Deus querendo nos ensinar. Às vezes o próprio Deus nos ensina. Essa tempestade aqui estava no controle de Deus. Existem tempestades que nós provocamos. Jonas. Quando Jonas sai de uma direção de Deus, ele saiu. Está aqui escrito na palavra de Deus que Jonas saiu de uma direção.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Saiu da direção de Deus. Por quê? Porque quer controlar como é que Deus tem que fazer, como é que Deus tem que trabalhar. No caso de Jonas, era porque ele ia pregar ele ia pregar a uma cidade. Contra o quê? Contra o pecado. Ele ia pregar a uma cidade. Mas a cidade vivia tão em pecado que ele não aceitou. Ele não concordava com aquilo. Não questione o trabalhar de Deus. Não saia de direções porque você está vendo algo errado, porque você está vendo alguma coisa que não está de acordo com aquilo que você pensa. Pode ser a igreja, pode ser seu trabalho, pode ser até uma moradia. Sempre ouça a voz do Senhor. Se conecte à voz de Deus na oração, no jejum que destrava aquelas escamas que estão no teu coração e nos seus ouvidos. Você ouvir a Deus faz toda a diferença. Ouvir a Deus te livra dos perigos vindouros. E quando muitas vezes os homens que estavam no barco com Jonas, eles também enfrentaram a tempestade. Por quê? Porque colocou Jonas dentro do barco. Uma pessoa que estava totalmente fora da posição que Deus queria que ele estivesse. Jonas quase vira aquele barco por causa de Jonas ali dentro. Aqueles homens quase pereceram. Cuidado com quem você se conecta. Cuidado com quem você se aliança. Cuidado com quem você traz para o seu convívio. Outra coisa, perceba os sinais. Perceba os sinais. Quando nós estamos orando e nos conectamos à voz de Deus, a gente não fica enganado. A gente não fica enganado. Deus vai mostrar a qualquer hora. Se a máscara não cai, Deus arranca. Deus arranca, tira e te mostra verdadeiramente quem é quem que está andando e que está do teu lado. Se não há fidelidade, se não há conexão, deixa aí. Não fica trazendo tempestade para o teu barco. A outra tempestade é quando o apóstolo Paulo estava naquela embarcação. O apóstolo Paulo recebeu de Deus uma instrução e transmitiu aos tripulantes daquele navio que estava vindo uma forte tempestade. E não era momento de sair daquele porto. Mas aqueles homens não ouviram a instrução de Deus através de Paulo. Às vezes, Deus envia mensagens através de pessoas e muitas vezes a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir. Por conta disso, a gente vai entrar também na tempestade. É sempre bom consultar Deus e pedir a confirmação de Deus, se é Deus falando ou não. Nunca ignore uma palavra que sai da boca de Deus. Não entre no julgamento com relação às pessoas, mas vá orar. Olha uma palavra de alerta aí. Essa palavra é uma palavra de alerta para alguém que está aí. Então eu quero dizer para você, não ignorem a ordem de Deus e prossiga, não faça isso. A tempestade alcançou aquela embarcação
a embarcação que Paulo estava. Mas Paulo também estava dentro da tempestade porque naquele ambiente as pessoas desobedeceram uma ordem. Desobedeceram uma ordem. Mas Paulo não desobedeceu. Paulo não desobedeceu. Ele entregou a mensagem, mas aqueles homens não aceitaram. É necessário, meus irmãos, reservar um tempo para verificar, orar e confirmar as coisas. Peça ao Senhor para confirmar em seu coração, para você não entrar em tempestades desnecessárias. Não entre em tempestades, porque está questionando demais, porque Deus está demorando, porque Deus não faz como você quer. Quando a tempestade ela vem com a permissão divina, é para te alinhar a um propósito e uma mudança de estação que está chegando. Vem mudança de estação para a tua vida. Às vezes a tempestade vem em forma de reboliços, mas você estará em paz. Quando aquilo tira a sua paz, é porque você está vendo que tem algo ali que não é de Deus. Tem algo que não é de Deus. Então a paz é o árbitro. Se tiver a tribulação, a tempestade, você está em paz, comece a entender a mensagem. Mesmo quando não há aquela paz que você está vendo em alguma coisa. Será que eu estou colocando a mão onde Deus não quer? Estou trazendo alguém para o meu convívio que Deus está dizendo, esquece. O coração não é verdadeiro com você. Deus te ama tanto, Ele está dizendo, estou tirando pessoas do seu convívio. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor fale mais profundamente ao teu coração. Receba essa palavra de alerta. A tempestade irá se acalmar, mas se você ouvir a voz, se conectar à voz de Deus, buscando a Ele e andando com Ele, isso faz toda a diferença na nossa vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.